Não mande fogo no altar. Olá, hoje é domingo, dia 9 de outubro de 2022 e nós estamos aqui de novo para fazer os nossos estudos bíblicos. Você sabe, Leozão nos pediu que fizesse algum desafio, algum esforço na igreja para que lêssemos a Bíblia juntos e a ideia que eu compartilhei com ele é que nós lêssemos o Novo Testamento, nós leríamos um capítulo por dia do Novo Testamento e todos os dias nós deixaríamos na página do YouTube da Lagoinha Castelo e também no canal da igreja no Spotify um pequeno estudo com um trecho do capítulo da leitura do dia, para que nos dê mais informação do texto bíblico, para que a gente possa aprender uns com os outros. Todas as vezes que temos que preparar um estudo, aprendemos, porque temos que nos desenvolver e buscar a informação, assim como todas as vezes que você pega esse estudo e compartilha com outras pessoas também têm a oportunidade de aprender um pouco mais sobre o texto da Escritura. Nós também temos falado, e isso tem sido um conselho desde o início, que você faça a leitura da Bíblia. Uma boa ferramenta para isso é a Bíblia 365. Ela separa a leitura da Bíblia por dias do ano, e se você ler todos os dias, ao final de um ano você terá lido toda a Bíblia. Ao final de 365 dias você terá lido toda a Bíblia. É fácil de encontrá-la, você encontra lá na igreja, você encontra na internet. Faça esse investimento na sua própria vida cristã, que isso será bom para você. E também temos falado para você procurar os canais digitais da igreja, e nesses canais você vai poder observar quais são os estudos e os dias de estudo bíblicos que nós temos. Nós temos estudos bíblicos às segundas-feiras, às quartas-feiras, às quintas-feiras e aos domingos. Aos domingos especificamente a escola dominical, às 8h30 e às 17h. E às segundas, quartas e quintas nós temos estudos bíblicos na igreja que você pode aprender um pouco mais. Não mande fogo no altar. Hoje nós vamos ler. Você deve estar se perguntando por que eu dei esse nome para o nosso estudo e qual a razão de termos dado uma ideia de fogo no altar, que é algo que é tão recorrente até nas músicas que nós cantamos eventualmente, né, sobre fogo no altar. Nós vamos ler hoje Hebreus capítulo 6, os versículos 1 até o versículo 3, diz assim: portanto, deixemos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Nós temos falado várias vezes sobre a importância aqui, todas as vezes que nós falamos dos nossos estudos, nós temos falado várias vezes sobre a importância de nós entendermos o contexto ao lermos um texto bíblico. Esse texto, que começa no capítulo 6, ele tem o contexto dele. Se nós retornarmos um pouco no capítulo 5, o autor os Hebreus vai começar a fazer uma advertência contra a apostasia, especificamente em Hebreus 5, a partir do versículo 11. Nós discutimos ontem em Hebreus 5, do versículo 1 até o versículo 10, ele fala do sacerdócio superior de Cristo Jesus, e ele começa, a partir do versículo 11, a fazer uma discussão sobre o sacerdócio, sobre o risco da apostasia. E ele vai dizer em 5:11 da seguinte forma: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. É uma exortação aos destinatários da carta que eles estão retornando a princípios elementares da fé. E ele continua dizendo: estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Portanto, o contexto que começa o capítulo 6 é um contexto que começa no capítulo 5, a partir do versículo 11, em que o autor aos Hebreus está advertindo a igreja contra a apostasia. E ele vai mencionar no capítulo 6, nos versículos 4 e 6, talvez um dos textos mais difíceis de compreensão para os cristãos. O texto é complexo porque ele vai mencionar aquilo que seria uma possível perda de salvação. E esse texto é complexo para calvinistas porque
ele afirma especificamente que os que foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, quando caem, não podem voltar. Logo, é possível cair e essas pessoas não podem voltar. E esse texto, se você procurar só no YouTube uma série de estudos sobre esse texto de Hebreus 4, especificamente, de Hebreus 6, especificamente entre os versículos 4 e 6, você vai ver que tem muita gente discutindo. E esse texto não é complexo só para calvinistas. Por que eu digo para calvinistas? Porque calvinistas acreditam naquilo que nós chamamos da perseverança dos santos, que a salvação não se perde. Por outro lado, arminianos, que é a outra corrente principal de pensamento teológico ao que nós temos, tecnológico não, né, gente? Teológico ao que nós temos alcance, fala que sim, nós podemos perder a salvação. Mas, entretanto, o texto é um problema para eles também, porque ele diz assim que uma vez que essas pessoas caíram, é impossível conduzi-las ao arrependimento. Na Escola Bíblica do Castelo, nós tratamos esse texto, discutimos essa questão em detalhe, mas eu não queria focar aqui nesse ponto específico. Eu não queria focar nesse ponto específico, mas eu queria focar no risco da apostasia, que o autor aos Hebreus está batendo a tecla, como nós começamos a falar, que começa lá em 5:11 e adentra o capítulo 6, e ele começa no capítulo 6 dizendo, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Em outras palavras, ele está dizendo que os destinatários da carta de Hebreus estão com uma dificuldade de avançar para a maturidade. Para a gente entender isso, a gente precisa caminhar ainda mais do contexto. Os leitores de Hebreus são cristãos que parecem bem desanimados. No capítulo 10, dos versículos 32 a 34, nós vemos um relato que os irmãos da igreja, para quem essa carta é destinada, têm sofrido perseguições, sofrimentos e insultos públicos. E eles responderam a essa perseguição em várias condições, ajudando uns aos outros. Está em 6, de 9 a 12, nesse mesmo capítulo 6 que nós estamos lendo aqui, de 9 a 12, ele vai dizer que os irmãos enfrentaram essa perseguição ajudando uns aos outros. Além disso, sendo compassivos com aqueles que estavam presos. Nós vamos observar isso lá em 10:34. Além disso, tendo comunhão com aqueles que foram insultados. Isso está lá no capítulo 10, no versículo 33. Eles sabiam claramente que eles teriam bens superiores como os personagens citados no capítulo 11, que é um capítulo clássico da fé cristã, que é o capítulo dos heróis da fé. Então, eles sabiam, estavam enfrentando tudo isso porque sabiam que teriam bens superiores. Então, mais do que se preocupar aqui com a apostasia, a gente ficar discutindo os versículos 4 a 6, interessa-nos aqui o contexto de um risco de imaturidade dentro da igreja e uma igreja que já tinha dado sinais de maturidade. Contudo, ao que parece, esse tipo de perseguição continuada levou esses irmãos a esmorecer na fé. E alguns deles ao que parecem, sofrem um tipo de pressão que era comum no contexto eclesiástico de múltiplas igrejas, que era, o apóstolo Paulo vai enfrentar isso durante muito tempo, e aqui, ao que parece também, a gente tem vários analistas que dizem isso, os autores aos Hebreus, os destinatários de Hebreus começam a achar uma forma de tentar lidar com essas perseguições, que é abaixar um pouco a bola na ideia de que a única forma de religião está focada em Cristo e que as tradições judaístas, as tradições judaicas, melhor dizendo, não seriam em si um grande problema. O texto deixa claro que os irmãos começaram a lançar mão de alguns artifícios da fé judaica, porque isso de alguma maneira trazia alguma proteção. Ora, essa vai ser a discussão do autor aos Hebreus durante grande parte da carta, o conflito entre uma fé em uma velha aliança e uma fé na nova aliança. E ao que parece, esse conflito, essa história de voltar a práticas judaicas, trazia alguma proteção. E o autor aos Hebreus vai, durante toda a carta, e especificamente aqui, combater essa ideia de maneira veemente. E ele vai dizer isso dizendo que os irmãos, no capítulo 1, deixemos de ensinamentos elementares a respeito de Cristo e avancemos
para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte. Nós não vamos voltar nos princípios elementares da fé. Ao que parece, muitas vezes, a percepção das pessoas aqui é que cumprir preceitos religiosos judaicos, de alguma forma, atenuava a perseguição por serem cristãos e não estava tão distante assim da realidade do Evangelho. E ele vai combater isso de maneira veemente. Isso que parece inofensivo, na verdade, tem raízes incorretas, muito complicadas. Isso nos leva a ter a necessidade de compreender com clareza os contextos e os significados do Velho e do Novo Testamento, para que nós não vivamos uma fé parcialmente, que confia parcialmente em Cristo e que confia parcialmente na lei. Nós adotamos no nosso meio múltiplos elementos de fé, às vezes, que são elementos do Velho Testamento. E nós, às vezes, nem percebemos isso. Eu comecei o estudo de hoje falando: não mande fogo do altar. Nós tínhamos uma canção, ou algumas canções há um tempo atrás, pedindo que Deus derramasse fogo no altar. Mas não tem mais a figura do altar como tinha no Velho Testamento. Isso não existe mais. Isso é o contexto da velha aliança. Você pode falar, Marconi, mas isso é só um ponto pequeno. Não é. Nós temos o hábito de chamar pessoas dentro da igreja de levitas. Ah, o fulano é levita porque ele é do ministério de louvor. Não existe ministério levítico mais. E o autor dos Hebreus está dizendo isso aqui de maneira veemente. O ministério levítico acabou, porque há um ministério maior que o ministério levítico. O ministério levítico era uma sombra, agora nós temos um ministério maior. Nós temos lá os salmos: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e nós às vezes repetimos isso: feliz a nação. Deus não tem mais uma nação geograficamente colocada. Agora é um povo que se chama pelo nome dele, e esse povo é de toda e qualquer língua, de toda e qualquer nacionalidade. Ah, mas isso não vai ser na redenção? Nós temos uma tensão teológica que a gente chama de tensão escatológica do já e ainda não. Nós ainda não temos a Nova Jerusalém, mas nós já temos a vida de Cristo em nós. Então, não tem mais a nação cujo Deus é o Senhor. Nós temos agora um povo que é um povo alinhado à vontade de Deus. Então, nós temos que tomar cuidado. Quando o autor aos Hebreus relata a importância de se focar a fé em Cristo, nós deveríamos ter bastante atenção, porque a gente olha para isso e fala assim: ah, mas isso eu já sei, eu foco a fé em Cristo. Isso parece ser um problema menor. Parece ser um problema de voltar a práticas judaizantes que nós não temos tantas vezes. Às vezes temos no contexto da igreja, voltamos a práticas da velha aliança, achando que estamos fazendo aquilo que está correto dentro do contexto da nova aliança, e não está. Mas a questão aqui não é essa. A questão aqui é entender a essência da velha aliança e a essência da nova aliança. A velha aliança é uma sombra da nova. Na velha aliança, o homem foi exposto à lei para entender a distância que existia entre ele e Deus. A lei era uma forma de mostrar ao homem como é o coração de Deus e como é o nosso coração. Mas a lei não transforma o homem. E nós vamos ver isso um pouco mais à frente quando nós tratarmos Hebreus capítulo 9. Nós vamos ver isso com muita clareza, capítulos 8 e 9. A lei e a velha aliança era uma forma de atenuar o mal. Cristo é a correção definitiva do mal. Eu quero encerrar hoje dizendo que todas as vezes que nós não... mas qual é a correlação disso, de não mande fogo do altar? Porque todas as vezes que a gente remonta princípios da velha aliança, como os hebreus estavam fazendo, no fundo, nós dizemos que nós podemos alcançar a suficiência cumprindo os mandamentos de Deus. Obedecendo os mandamentos de Deus, nós nos tornamos suficientes. E o Evangelho nos diz que não há suficiência em nós. O Evangelho nos diz que o nosso ego é perdido. Não fosse necessário, Cristo não teria vindo. O fato de Cristo ter morrido na cruz é um fato que precisa nos chamar a atenção para o nosso ego, para o nosso eu, que precisa ser morto e só tem como ser morto pelo sangue de Cristo Jesus. Por isso o autor aos Hebreus vai dizer: nós não vamos voltar aos ensinamentos elementares, ao fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte.
nós não vamos voltar aos fundamentos, porque o único fundamento é Cristo. O autor aos Hebreus parece que está chacoalhando a igreja, dizendo: não há mérito em nós e não há lei que possa nos aproximar de Deus. E a apostasia que ele vai tratar nesse capítulo é exatamente essa não compreensão. Que Deus nos ajude. Eu gostaria muito, eu já tenho 15 minutos nesse áudio, mas eu gostaria muito que Deus abrisse o nosso coração e plantasse isso com solidez, para nós entendermos que a única transformação para o nosso ego é Cristo Jesus. Deus te abençoe.